fazer nossa conexão diária com Mariana Jangiacomo, falando direto de Washington. Por lá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está reunido com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. O encontro acontece em meio às acusações do governo americano de que a África do Sul está perseguindo sul-africanos brancos. Quem vai explicar essa história para a gente é ela ao vivo. Mariana Jangiacomo, contigo. Oi, Tainá. Tainá, é um encontro que acontece no momento tenso entre os Estados Unidos e a África do Sul. O governo Trump chegou a congelar a assistência financeira para a África do Sul depois da aprovação de uma lei que permite ao governo confiscar terras de minorias étnicas, terras consideradas improdutivas. E aí, a gente falando de minorias étnicas na África do Sul, a gente está falando principalmente dos afrikaners, fazendeiros brancos. E o governo Trump afirma que existe um genocídio contra essas pessoas na África do Sul e o presidente da África do Sul nega essas alegações, mas o governo Trump tem agido bastante nesse sentido, inclusive permitindo que essas pessoas venham para os Estados Unidos. O governo Trump barrou a entrada de muitos refugiados, tem dificultado a entrada de vários refugiados de uma série de países, mas não desses refugiados da África do Sul, dessa minoria étnica, desses fazendeiros brancos que são, de acordo com o governo Trump, vítimas de uma perseguição. Então, esse é um ponto ali de muita tensão entre Trump e Ramaphosa, e isso ficou claro agora na reunião do Salão Oval. Ramaphosa falava bastante em comércio entre os dois países, normalizar as relações comerciais entre os dois países, investir mais nessa questão comercial, e Trump estava ali com uma série de papéis mostrando fotos de pessoas machucadas, dizendo que eram vítimas dessa perseguição, que eram pessoas dessa minoria étnica, vítimas dessa perseguição. Então, é uma reunião que segue tensa, né? Uma reunião, um clima muito tenso, como dificilmente seria diferente, na verdade, considerando tudo o que aconteceu recentemente nessa relação entre Estados Unidos e África do Sul. Até mesmo o vice-presidente americano, J.D. Vance, chegou a dizer que o embaixador da África do Sul nos Estados Unidos não era mais bem-vindo aqui no país por causa de uma posição crítica a Donald Trump. Então fica difícil o diálogo ali entre os dois, ou qualquer evolução de qualquer conversa no sentido comercial, no sentido de parceria, por causa desse impasse do que defende Trump sobre essa questão da minoria étnica e do que diz o presidente da África do Sul sobre isso, que nega esse tipo de acusação, nega que exista uma situação como essa na África do Sul. Tainá. Obrigada, Mari.